Gente, boa noite. Eu sou o Guilherme Nogueira. Esse aqui é o Conexão MTC. A ideia do nosso canal aqui é trazer o assunto medicina tradicional chinesa para o dia a dia, né? Para o nosso mundo atual, né? Atualizando aí as informações da medicina tradicional chinesa para o ano de 2021. Gente, a ideia da nossa live de hoje é falar um pouquinho sobre um mestre, né, um mestre dos desenhos animados, aí um dos, né, o mestre Uguay. Não sei se todos já assistiram um filme chamado Kung Fu Panda. O filme ele ficou bem famoso aí nas telonas, né, nos cinemas, entre as crianças, por causa do panda, né, um personagem muito engraçado. No primeiro filme, né, já tem eles fizeram 3 filmes na série do Kung Fu Panda. Eu penso que acabou, assim, né, uma trilogia. Mas no primeiro filme tem um personagem muito curioso, que é o Mestre Ugi, que é um tartaruga, né, um mestre tartaruga, simbolizando um ancião mesmo, né, uma pessoa muito sábia, né, com palavras de muita sabedoria aí para todos os personagens, né. E eu vou trazer alguns desses diálogos que tem no filme, vou contar aqui para vocês os diálogos e em cima dos diálogos eu vou fazer uma reflexão e fazer essa ponte com a MTC, com a medicina chinesa, com a parte filosófica da medicina chinesa e como isso pode ser trazido para os nossos dias atuais também, né? Como que a gente pode usar essas dicas do mestre no nosso dia a dia, né? Hoje em dia. Bora lá, então eu anotei 6 aqui diálogos curiosos, tá bom? Entre o mestre Hugo e algum outro personagem. Tá? Esse primeiro diálogo ele faz com um mestre subsequente, né? Uma pessoa que ele mesmo treinou quando ele era mais jovem. Ele treinou esse cara que é o atual professor de Kung Fu lá, né? O professor mestre de Kung Fu da China, porque o mestre Hugo ele já é um ancião, ele já não luta mais, né? Ele já não entra mais nos embates. E aí esse mestre chamado Shifu, que é a tradução do chinês, né? Shifu para português é mestre, tá bom? Então, curiosamente, o personagem ele recebe o nome de mestre também, né? Então, o Shifu chega pro Uguay, que é esse ancião, e fala assim, né, o Uguay manda chamá-lo, né? Ele, mestre, já meio desesperado, assim, você queria me ver? O que aconteceu? Tem algum problema? E aí o mestre Uguay já responde assim: tem que haver algum problema para eu conversar com um velho amigo? Aí ele pô, beleza, né? Então não tem problema nenhum, né, mestre? Ele falou: bom, eu não disse isso. Já é a primeira lição, né? Ou seja, nesse primeiro diálogo mostra uma pessoa muito agitada, né? Um pouco ansiosa, assim, né? Com um pouco de anseio para aquilo que vai ser dito por um ancião, né? Até com certo receio, um pouco de medo, ou seja, ele foi já com muitos preconceitos ou com muitas questões, com conceitos já pré-formados, né? Não preconceito, né? No sentido de algo pejorativo, de algo ruim, assim, mas sim, alguns pensamentos negativos, né? Tanto é que ele pergunta se teve algum problema, né? Se houve algum problema, ou seja, quando alguém manda uma mensagem para nós assim, eu preciso falar com você, né? Você fala, puta, a pessoa deve estar morrendo, né? Você já pensa assim, uma doença, ou foi atropelado, o filho, né? Quando liga de madrugada, assim, o pai, né? Assim, o que aconteceu, né? A gente entra em desespero, assim, e a gente acha que as piores coisas podem acontecer ou já aconteceram, né? Nós temos esse costume, né? Essa mente mais agitada, principalmente essa mente mais moderna, mais atual, que eu digo, né, nos nossos dias de hoje, ela leva a gente muito a crer nessas possibilidades de coisas ruins acontecerem. Talvez porque a nossa sociedade levou, né, muitos anos para construir essa imagem, né? Assim, quando a gente, por exemplo, vai ver um noticiário hoje em dia, o que vem muitas vezes são notícias ruins, né? Notícias no sentido de alguém morreu, ou alguém roubou o dinheiro de não sei quem, né? Ou assaltaram, nananá. Então são sempre notícias assim que mostram esse lado mais sombrio da nossa sociedade, assim, né? Essas coisas ruins que acontecem,
né? A gente não está aqui julgando, né, na verdade, mas é o que a mídia valoriza. Então, quando o Shifu recebe a notícia, né, de que o mestre queria falar com ele, ele falou, bom, pronto, acabou, né, vai acontecer alguma coisa de ruim, né? E aí ele quebra justamente com essa frase. Não, né, assim, ele até fala assim, né, existe algum problema para que eu veja um velho amigo, né, precisa ter algum problema, né? Então ele já dá essa quebrada, assim. Então nós tiramos conclusões precipitadas para tudo, né? A nossa mente ela tem essa essa ação muito direta, assim, né? Ação-reação, na verdade, né? Quando acontece alguma coisa, a gente já pensa em outra automaticamente. E normalmente é aquilo que a gente pensa para esse lado mais negativo das coisas, né? Ou pensando que alguma coisa ruim possa ter acontecido. Então fica aí a lição, né? Manter a mente sempre tranquila, serena, seja no trabalho, nos relacionamentos, com filho, né? Ou pai, mãe, não sei. Quando alguém fala assim, tem uma notícia, né? Por que essa notícia ela não pode ser boa? Né? A gente acaba esperando, né? Ou criando expectativas aí sempre de algo ruim, né? Mas esse diálogo mostra um pouco dessa ideia. Lá. Segundo, né? Tem um segundo diálogo assim. É a continuação desse, tá? O mestre Uguay, que é o ancião, ele fala assim, eu tive uma visão, né? E Tai Lung voltará. Tai Lung é o vilão do filme, né? É o mocinho mau, né? Ou seja, ele teve uma visão, ou seja, nada assim real, ele só intuiu, ele talvez tenha percebido essa energia, né? Essa visão de que o vilão voltaria ativa. E aí o Shifu desesperado, assim, né? Isso é impossível, não tem como, ele está preso, ele está na prisão mais segura do mundo, né? Do planeta. E aí ele já vem e quebra de novo, né? O ancião fala, nada é impossível. Então aqui a gente já interrompe esse diálogo, né? Tem mais uma partezinha, mas eu vou interromper aqui. Mente limitadora, crenças limitantes, né, os padrões de pensamento, né, a nossa mente ela tem a tendência a criar crenças que nos limitam, que impedem a gente ver possibilidades ou criar outras infinitas possibilidades. E aqui o ancião ele não está preocupado com o julgamento em si da mensagem, e sim só a mensagem. Tá? Ele vai falar isso inclusive mais para frente, a gente vai comentar sobre. Então, nós temos uma mente que é muito criativa, tá? Ela cria em todas as direções, a gente está falando basicamente da energia de madeira na medicina chinesa, né? Energia de fígado, de vesícula, projetos, criatividade, né? Novas formas de fazer as coisas que a gente já faz, então tem várias formas de se olhar para esse lado. Porém, na mesma linha de raciocínio, a gente sempre vem nessa batida, né, da construção da sociedade de uma forma muito limitante, de ação-reação, de crença, de que se eu fizer isso, tal coisa acontece, então se eu deixo de fazer, aquilo não vai acontecer. A gente vem sempre já meio que arquitetando um jogo de xadrez, pensando em jogadas futuras, né? e impedindo a possibilidade, talvez, de criar uma regra nova para o jogo. Né? Então a gente já vem para o tabuleiro com as regras montadinhas, mas só que isso é muito limitado para a mente humana, porque é uma mente que não tem limites, galera. Né? A mente do ser humano, né, ela possui infinitas possibilidades da mesma forma que o universo possui. Né? Existem milhões de possibilidades, né? Milhões no sentido de infinitas mesmo. Tá? Quando eu falo milhões, é um termo simbólico que representa a infinitude de possibilidades que a nossa mente pode criar. Então, se a gente se fecha em poucas possibilidades, né, ou em pequenas possibilidades, isso cria uma limitação muito grande na nossa vida. Né, impedindo a gente de evoluir, impedindo a gente de conhecer novas pessoas, impedindo a gente de conquistar novos empregos, né, viagens, conexões, amizades. Né, existem tantas coisas que podem ser feitas no mundo de formas tão variadas e únicas, né, que se a gente já cria uma resposta
automática para um tipo de informação, a gente limita absurdamente as possibilidades das nossas vidas. Né? A gente impede o nosso ser de evoluir, de crescer, tá? De forma ilimitada, assim como o universo também. Né? E aí ele continua o diálogo, né? O Shifu, preocupado com essa previsão, né? Com essa visão que o ancião teve, ele chama um dos seus dos seus ali, né? Que compõem junto, que ajudam a manter o templo sagrado do Kung Fu, né? Chamado Zeng, que é um ganso. Né? Ele, Zeng, vá lá na prisão agora, né? Mandando esse amigo ir lá na prisão e pedindo para que redobrem a guarda, redobrem todos os tipos de proteção para que esse Tai Lung, para que esse vilão não fuja da cadeia. Né? E ele fala isso num tom muito desesperado, ou seja, ele já abraçou essa ideia, ele comprou a ideia de que o Tai Lung realmente vai fugir da prisão. Ele entrou numa preocupação extrema em relação a esse assunto, e aí manda um dos soldados não, desses colegas dele, ir lá até a prisão e mandar redobrar tudo que é possível para mantê-lo preso. Né? E aí vem o mestre ancião e vem com uma frase muito emblemática, assim, né? Às vezes encontramos o nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Então é uma frase muito simbólica, né? No sentido de que por muitas vezes nas nossas vidas, né, trazendo aí para o dia atual, né, a gente escolhe um caminho talvez mais seguro ou aparentemente mais seguro para conduzir as nossas ações, os nossos trabalhos, relacionamentos, porém é inevitável que a gente encontre o nosso propósito de vida, independente do caminho que a gente escolha, pelo seguro ou pelo mais arriscado, por aquele que o coração manda ou por aquele que a mente manda. Independente de onde eu selecionar, eu vou encontrar esse meu destino, né? Esse ponto em que eu tenha que chegar, em que eu tenha que aprender alguma lição. Tá? Então, é preferível fazer a escolha de um caminho que venha do coração, né, onde eu tenha prazer em passar pelo caminho, né, por essas escolhas, do que um caminho talvez que minha mente escolha, mas que me leve por uma falsa segurança, um caminho que parece que é tão seguro, assim, porque as pessoas parece que estão andando por ali numa segurança extrema, né? E a gente acaba escolhendo porque está todo mundo indo no mesmo caminho e acaba encontrando essas desavenças, né? Ou esses embates, conflitos, que vão fazer a gente crescer do mesmo jeito. Né? Vocês já devem ter ouvido também assim, se não é pelo amor, é pela dor. Né? É mais ou menos isso. O amor, ele representa esse caminho do coração. Tá bom? Quando a gente escolhe com o coração e não com a mente. Tá? E não quer dizer que o caminho do amor ele também é só coisas boas. Tá? O que muda em relação a tudo isso é o meu ponto de vista em relação aos acontecimentos. Né? Então, quando a gente está fazendo escolhas, quando nós somos colocados dentro de uma posição em que precisamos escolher algo, né? Escolher com o coração faz com que, independente do que aconteça naquele caminho, né? Sem o julgamento do bom e do ruim, mas às vezes podem acontecer coisas que aos olhos dos outros não seja tão bom, né? Independente do caminho que a gente vai escolher, a gente vai se sentir abençoado por ele. Tá? Então, os orientais, de um modo geral, né, isso eu estou falando de uma visão muito tradicional. Tá? Talvez isso não aconteça hoje, assim, 100% dos orientais pensem dessa forma, né? Mas quando eles olham para uma doença, por exemplo, né? Fiquei doente, né? Agora a pessoa tem um diagnóstico. Vamos pensar no vírus, né? Que está aí, o Covid. Peguei Covid, testou positivo. Como que eu vou olhar para isso? Como que eu vou encarar esse desafio que a vida está me apresentando? Né? Como que eu vou crescer e evoluir diante desse desafio? Né? Tem diagnósticos até piores, né, do que Covid, porque a gente
já percebeu que sim, o vírus ele tem a sua letalidade, né? Em certos grupos de pessoas, né? Principalmente grupos de risco, mas pensa num câncer, né? Quando você recebe um diagnóstico assim, ó, você tem câncer, você fala, caramba, assim, o grau de letalidade de um câncer é muito mais alto, né? Então, como que a pessoa lida, como que a pessoa recebe essas informações, né, das doenças, das patologias, ou como que ela recebe ó, você está demitido, como que ela recebe ó, quero me separar, né? Como que é isso? Né? Ou seja, você escolheu tão bem o seu caminho, né? Você esperou, você criou tantas expectativas sobre ele, que a hora que vem uma notícia desse porte, né, dessa magnitude, como que é absorvido? Né? Então, se a gente escolheu a zona de conforto, esperando ou aguardando que algo acontecesse, porque nós fizemos uma escolha teoricamente segura, né? Que talvez seja segura para uma outra pessoa e não para mim, né? Como que eu vou receber esse choque, né? Esse impacto, esse trauma emocional, esse impacto físico? Né? Então ele tá tratando dentro dessa frase justamente isso, como nós enxergamos os caminhos, né? Independente de quais sejam, independente de como eu tenha feito a minha escolha, se você fez ela de corpo e alma, né? Se você usou a mente para organizar seus pensamentos, mas usou a sua alma para fazer a decisão, para completar, né? Para definir de fato a decisão, você vai estar tranquilo, independente do resultado que aquilo aconteça. Né? Quantas vezes a gente já ouviu assim, né? Ah, morreu feliz. Já ouviram esse termo, né? Parece ser uma coisa meio estranha, né? Assim, a pessoa morrer feliz. Mas quando que a gente ouve que a pessoa morreu feliz? Quando ela morreu fazendo o quê? Aquilo que ela não gostava ou aquilo que ela gostava muito? Aquilo que ela gostava muito. Então é essa questão. A pessoa ela assume todos os riscos, né, que estão ali embutidos nessa escolha. Né? Então você escolher ser um piloto de Fórmula 1 ou de MotoGP, né, de corridas, onde você coloca em risco a sua vida a cada instante, no treinamento, na competição em si, né? Você está fazendo aquilo com ciência do que pode acontecer. Né? E mesmo assim você continua fazendo aquilo. Não é curioso? Né? A gente admira, né, de um certo ponto, fala, nossa, caramba, né, que coragem, como essa pessoa ela é decidida, né, como ela é, né, ela tem vontade disso. A gente admira essa coragem que as pessoas têm de fazer algo que né, o olhar da multidão parece algo absurdo, né, fora dos padrões. Né? Mas é justamente isso. Né? Então, qual que é a nossa escolha? Eu assumo as responsabilidades da minha escolha a partir daqui? É essa questão que ele está querendo trazer quando ele diz, né? Às vezes encontramos o nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Então, é mais importante, ou é mais... importante não é a palavra, assim, né? Mas é muito mais precioso escolhermos um caminho que vem de dentro para fora, né, que vem da minha alma em direção a uma busca minha, né, do que comprar uma ideia que veio de fora, que é muito artificial no sentido de não ser genuína, de não ser minha exclusivamente, é de uma outra pessoa, é o sonho de um outro ser humano e não o meu. Né? E mesmo eu não escolhendo o que minha alma diz, né? Mesmo sem seguir a minha intuição, eu vou, por muitas vezes, acabar encontrando aquilo que eu não queria. Né? Então, às vezes eu tomo... tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um desses filme documentários, né, que mostra assim, a busca da felicidade, algumas questões assim. Ele fala muito dos padrões mentais, dos pensamentos. Né? Então, a pessoa que chega com uma bicicleta, por exemplo, está pedalando a bicicleta dela, aí ela vai trabalhar ou vai em algum lugar, ela para ali, ela põe corrente, põe trava no pneu, faz milhões de coisinhas assim. Né? Ou seja, ela está tomando uma decisão, uma atitude, né, com base num pensamento de que
bicicletas são roubadas com uma certa frequência e facilidade, então ela está dificultando, né, teoricamente, dificultando a ação dos bandidos, né? Só que a energia que essa pessoa coloca, né, nessa situação, né, encadeando a bicicleta dela no poste, ou seja lá onde for, é de que ela está se preparando para o roubo. Não é curioso? Né? Então, muitas vezes, a forma com que a mente adentra em algumas situações faz com que ela crie aquilo mesmo que eu estava negando. Eu estou falando basicamente aqui do Yin e do Yang na visão da medicina chinesa. Né? Quanto mais a gente força uma situação, mais chances a gente tem de encontrar o oposto dela. Tá? Essa frase ela está dizendo exatamente isso. Né? Então, se você fez uma ação com base na negação de algo, talvez você encontre essa negação muito mais rápido, né, do que você encontraria aceitando, né, essa possibilidade. Ou talvez você sofra muito mais. Né? Acho que a ideia é essa, né? É o sofrimento, porque tudo acontece aqui dentro e não lá fora. Né? Todas essas informações que vêm de fora, elas são codificadas e compreendidas aqui dentro. Né? Então, nada acontece lá fora, tudo acontece aqui dentro. Né? Inclusive a vida que a gente vê, né? As imagens, os sons, né? Nada é externo, é tudo interno, porque sou eu que estou ouvindo, sou eu que estou vendo, sou eu que estou sentindo gosto, sou eu que estou pensando. Né? Então, é sempre aquilo que está dentro. Né? Olha como é curioso, né? Essas frasezinhas, né, que até teoricamente é um filminho para criança, né, a profundidade que se tem num diálogo desses, tá bom? Então, muito cuidado com a intenção que tem por trás desse pensamento. Tá? Então, se você está buscando saúde, pensando em afastar a doença, esse não é um bom começo, né, para você buscar a sua saúde. Tá bom? Então a busca da saúde ela deve estar associada a um processo de desejo pessoal, interno de saúde, e não pelo afastamento da doença ou a negação dela. Né? Vocês estão entendendo essa ideia? Eu sei que o assunto ele é polêmico pra caramba, mas, de novo, vou trazer uma fala que é muito comum a gente ouvir, assim, né? Guerra contra o Covid. O que a gente está fazendo? A gente está negando, a gente está querendo empurrá-lo contra, né, ou afastá-lo da nossa vida. Ok, tá tudo bem assim com esse pensamento. Porém, a intenção que tem por trás é justamente de querer afastá-lo. A mesma história da bicicleta ser roubada, né, de pôr o cadeado. Ou seja, estou com um foco no roubo. Né, eu estou com a minha mente, com a intenção da minha mente, pensando em que eu vou ser roubado. Né? Então, o fato de eu querer afastar o vírus, eu estou na minha mente com a intenção de não ser infectado. Né? Então, olha como as coisas batem, né? Como as coisas vão casando. E muitas vezes, quando a gente tem esse medo, esse receio, é justamente ele que vai fazer a coisa chegar antes do que deveria. Ou de uma forma diferente. E aí eu vou sofrer, né, por conta da situação em si. Talvez eu não sobreviva, não porque o meu corpo está enfraquecido, mas porque eu não aceito, eu não admito que isso aconteça comigo. Né? E aí a gente cai na armadilha criada por nós mesmos. Pensa! Né? A ideia é acordar como projeto, né, como que eu posso projetar um pensamento. É isso aí, Sidoca, né? A gente acaba potencializando o negativo sem perceber. Né? O fato da gente negar o negativo faz com que a gente se aproxime dele. Olha que curioso. Né? Então, como alterar os padrões mentais para um padrão positivo? Né? Existe uma perguntinha básica que vários livros trazem, né? Livros do tipo Peça e Será Atendido, O Segredo, né? Esses livros que contam um pouco dessa história, esse livro de autoajuda, assim, né? Mas que contam um pouco dessa história, dessa compreensão de que a raça humana, né? A gente aprendeu de alguma forma a vibrar negativo,
né, a pensar de forma negativa ou nós aprendemos a repulsar as coisas que são negativas, né, sem perceber que essa repulsa ou esse afastamento faz com que a gente chegue nele mais rápido do que a gente imagina. Né? Então essa perguntinha básica é: o que eu realmente desejo? Se perguntem, quando você está falando assim, não quero um relacionamento abusivo, não quero um emprego que pague mal, não quero, né? Quando vem esse não na frente, é o processo da negação, ou seja, a minha mente está associada à parte negativa do processo, aquilo que eu não quero. Ok, a hora que você entende aquilo que você não quer, aquilo que você não deseja, e aí você faz a pergunta, então, o que eu realmente quero? O que eu realmente desejo? Qual é o meu real desejo com aquilo? Né? É a mesma coisa a pessoa que usa cinto de segurança para não levar multa. Olha como o pensamento está voltado para o negativo. Né? Mas não é para isso, Guilherme? Não. Né? Para que se usa um cinto de segurança num carro? Olha o nome, cinto de segurança. É para que tenhamos segurança dentro do veículo, só isso. Né? O fato sei lá, né, da prefeitura, do governo, né, do país, aí, né, do estado, decidir criar uma lei que obriga as pessoas a usarem cinto, é porque as pessoas talvez precisam de uma motivação negativa para usar, né? Porque se você fala positivamente, a pessoa ela vai achar que não precisa, né, dessa segurança. Não, segurança, eu estou bem, não, eu vou andar devagar, fica tranquilo, né, eu não corro. Né? Então, é sempre essa questão. Né? Vocês estão vendo, né, como que o jogo das palavras? Né? Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui nesse segundo diálogo, né, que eu trouxe para vocês. Então, quando negamos, tentamos fugir, né, ou quando a gente tenta afastar, faz com que a gente encontre assim, de cara o desafio. Né? Ele vem assim na lata pra gente. Né? Então vamos ficar atentos aí e começar a focar a nossa mente naquilo que nós realmente desejamos. Essa ideia do jeitinho brasileiro é algo que complica um pouquinho, assim, né? A gente tem um pouco dessa cultura meio que enraizada, meio engendrada aqui na gente, né? De que as coisas elas podem ser organizadas dando um jeitinho. E isso faz com que a gente olhe, né, sempre por esse lado negativo das coisas. Vamos lá, terceiro. Aí ele entra em desespero, né, quando recebe a notícia de que ele pode fugir da cadeia, e ele fala assim, não, isso não pode acontecer, né? Ele já está negando de novo aqui, ele continua no processo de negação. Né? É impossível que ele faça isso, não é possível que ele venha ao vale de novo, né, para o vilarejo, em busca de vingança. Né? E aí o ancião fala para ele assim, a sua mente é como essa água, ele mostra uma água assim, né, que está em movimento. Quando fica agitada, fica difícil de ver as coisas com clareza. Né? Então, essa é uma frase muito budista. Né? Eu já vi em várias lives ou né, frases budistas falando dessa questão da água, né, da turbidez ou da água agitada. Quando ela está agitada, você não consegue ver o fundo, né, ali do lago, seja o que for, assim, você não consegue perceber por causa dessa agitação. Então ele está falando que a mente ela possui a mesma funcionalidade, assim, né? Ela funciona da mesma forma que a água. E quando a água está calma, e aí ele mostra, assim, ele coloca o cajado assim, na água, né? A água ela para de se mover, e aí ele consegue clarear, ver o fundo e o reflexo, né, de algo que está em cima. Que no filme é um pergaminho, né? Com segredos aí muito, muito ocultos, né? Que só o dragão guerreiro poderia abrir. Então aí ele fala assim, mas se você permitir que a sua mente se acalme, que é exatamente esse momento que ele põe o cajado na água e ela para.
né, a sua mente vai se tornar muito mais clara e você vai poder ver as coisas com mais facilidade, com mais clareza. Você vai ter muito mais consciência do que está realmente acontecendo, né? Então olha que fantástico isso, né? No budismo se fala muito da meditação, do acalmar a mente, do silenciar a mente. Por quê? Porque a gente vive num mundo, e imagina, né? Se a gente vive num mundo turbulento hoje, e eles já falam isso há 2, 3 mil anos atrás, de que a mente das pessoas estava tão agitada, né, a ponto de criar essas turbulências e impedir as pessoas de verem com clareza. Calcula hoje, né, assim, a sociedade que a gente vive, a quantidade de informações que nos é enviadas diariamente, né, de diversas naturezas, né, o sensorial todo aí captando informações do ambiente, os 5 sentidos que a gente conhece, mais o mental, né, que é esse que assimila todo tipo de pensamento, né, todo tipo de informação coletada, ele está lá arquitetando tudo isso, né, tentando entender. Então isso gera um barulho muito grande, né, barulho no sentido sensorial, tá? É muita informação e pouca clareza sobre o que está acontecendo. E aí eu peço um cuidado assim redobrado, cuidado no sentido assim, vamos tranquilizar nossa mente, vamos acalmá-la, vamos respirar, porque tem vindo muito mais informações, né, nesse momento de pandemia, né? Então é gente falando de um lado, gente falando do outro, de cima, de baixo, então tem tanto tiro para todo lado que a gente acaba não conseguindo ver com tanta clareza o que está acontecendo com o planeta, né, com a raça humana. O que eu estou dizendo é assim, não estou falando que não existe, né, a pandemia, mas assim, a gente está tão em pânico, a gente está tão preocupado e está tão ansioso com todo o processo que a gente acaba não enxergando o que causou, né, a causa de todo esse processo, que foi justamente, né, o modo de vida que nós temos hoje, né? Esse estilo de vida ele é insustentável para o planeta, para nós mesmos, né? Ele acabaria, a gente acabaria chegando a esse denominador morte humana, né? Humanitária, sei lá, seja através de uma pandemia. Se não fosse pandemia, talvez fosse uma guerra, conflitos entre vários países do planeta e pessoas morreriam da mesma forma, né? Então, por um lado, assim, até que é bom, né, ter sido dessa forma, né? Porque leva as pessoas a refletirem muito mais, ou pelo menos deveria levar uma reflexão mais profunda sobre tudo na vida, né? Sobre como eu estou me alimentando, sobre como eu estou conduzindo meu trabalho, meu descanso, meus relacionamentos, né, família, como que eu estou conduzindo isso. É hora de olhar para esse lado obscuro, né, que ficou tão escondido por conta dessa turbulência na água, nessa turbidez ou essa agitação na água que eu não conseguia enxergar. Né? Estava conversando com a minha filha ontem, minha filha tem 5 anos, né, e ela já começou a perceber questões assim, né, falar, pai, mas a gente joga o lixo no lixo, né, isso é bom, não é? Eu falo, é ótimo, filha, a gente jogar o lixo no lixo, separar lixo reciclável, porém, falei para ela, a gente continua comprando coisas que vem lixo junto, né? Então, o fato de eu jogar o lixo no lixo não exime a minha responsabilidade de produzir mais lixo, né? Ou seja, você vai comprar um saco de arroz, você vai comer o arroz, mas vai sobrar o saco, que é lixo. Então eu estava tentando explicar para ela que o processo ele vem muito antes, né? A gente está só na pontinha dele. Então se a gente acalma a nossa mente, respira, né? Entra nesse estado alerta da consciência. Não estou falando para a gente meditar e iluminar, assim, né? Ficar dias sentado meditando. Mesmo porque acho que no mundo atual é algo assim praticamente impossível, né? Nada é impossível, mas é trazer um olhar consciente para o nosso dia a dia, né? E o consciente ele não está só ali no eu seguro meu lixinho na mão e espero encontrar uma lixeira,
né? Se eu continuo produzindo lixo, né, a causa do problema do lixo é a produção dele, né, e não o descarte correto. Tudo bem, o descarte correto ele pode facilitar aí o processo, mas o montante de lixo no final das contas vai continuar o mesmo, né, independente de onde ele seja canalizado ou direcionado. Essa é a questão profunda que está escondida atrás de uma mente agitada, tá bom? Então, esse diálogo ele quer trazer essas informações, né? De que a gente precisa se conectar de novo com nós mesmos, para que a nossa mente consiga decantar essa sujeira, né? Tirar essa turbidez da água e acalmar essa agitação, né? Para que a gente veja as coisas com um pouco mais de clareza, né? E a partir daí possa fazer ou realizar ações um pouco mais conscientes no nosso dia a dia. Tá? Tem a quarta, que é um diálogo que o ancião faz com o panda. Tá? Já não é mais o Shifu, né, o mestre. O panda ele fica super chateado, né, porque ele foi escolhido dragão guerreiro por uma obra do acaso, né? Que também tem lá um debatezinho, mas esse eu nem anotei, né? Que o Shifu pergunta, mas isso foi um acidente, né? Fala pro mestre, ele fala, não foi acidente, não existem acidentes, de novo, né? E aí o panda tá lá dentro do templo sagrado do Kung Fu, treinando, só que ele é um zero à esquerda, nunca treinou na vida, né? Todo desengonçado, assim, né? Não consegue treinar, e ele vai para um pessegueiro e começa a enfiar pêssego na boca, começa a comer, né? Hoje em dia é chocolate, a caixa de bombom, né? Mas o que tinha acesso ali eram pêssegos, né? Ele começou a comer assim desenfreadamente, né? E aí o ancião pergunta assim, por que você está chateado, né? Olha, por que você acha que eu estou chateado? Eu não estou chateado. Por que você acha que eu estou chateado? Ele, eu já percebi que você come quando está chateado, né? Por que você está chateado? E aí ele vê que não tem muito jeito, ele fala, né? Putz, eu não sei Kung Fu, né? Sou um zero à esquerda aqui, tá todo mundo me atacando, né? Assim, no sentido de, o que você está fazendo aqui? Some daqui, esse lugar não é seu, né? Eu estou pensando até em desistir e voltar a fazer macarrão. Ele tinha um restaurante com o pai dele, né? Que vendia macarrãozinho. E aí o mestre começa os ensinamentos, né? Assim, desistir ou não desistir, macarrão ou não macarrão. Ele percebe que a preocupação do panda está levando ele ou para o passado, né, aquilo que ele foi, ou está levando ele para um futuro incerto, né, do tipo, não sei se é isso, né, que eu quero. Então, ele já começa a trazer esse diálogo, assim, você está muito preocupado com o que foi e com o que será, né, e está esquecendo de viver o momento presente. Esse do momento presente já falei infinitas vezes aqui nas lives também. Essa frase, inclusive, é uma das que mais se usa, né? É um provérbio chinês tão antigo quanto a humanidade. Assim, né? A gente não tem nem autor definido, que é, né, o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Né? Ele vem com esse jargão pro Buda, pro panda, né? Justamente para mostrar para o panda que a vida se vive no aqui e no agora. Pare de se preocupar com aquilo que você foi, pare de se preocupar com aquilo que você vai se tornar, porque você não sabe se vai mesmo, né? Então você não precisa ficar preocupado com esses dois extremos, porque não se vive nesses lugares, né? É impossível viver no passado ou no futuro, só se vive no presente, né? A gente usa assim, lições do passado, né, para fazer projeções para o futuro, mas eu preciso aplicar isso no meu dia a dia, no meu momento presente. Então não adianta eu ficar sofrendo, né, ou remoendo coisas do passado, ou sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda, né? Então a ideia é parar de repetir os padrões, minhas anotações aqui. Né? A repetição de padrões antigos, ou seja, crenças limitantes, né? Tudo aquilo que a gente já ouviu falar dos nossos pais, dos nossos avós ou da sociedade, aquilo que é o certo a se fazer, né? A gente tem muito isso enraizado, assim, não, isso é certo, isso é errado, né? Então ficam esses padrões. A zona de conforto, porque é mais fácil fazer aquilo que eu já sei fazer, né? Então é preferível deixar o Kung Fu, porque eu não manjo nada de Kung Fu, não tenho habilidade, sou descoordenado,
melhor eu fazer um macarrão, que eu já sei, faço isso a minha vida inteira, né? A tal da zona de conforto. É, e aí a gente acaba inibindo essa virada de chave, né, através da zona de conforto. Eu impeço, né, de aprender coisas novas porque eu acredito que eu não tenho condições de, porque eu não tenho habilidade, porque eu não tenho raciocínio, porque eu não tenho, sei lá, a ferramenta ideal, porque eu não estudei isso ainda, porque eu não me formei, porque eu não concluí, porque, né, e vem um monte de porquês. A gente vai sempre prorrogando, né, o início do processo. Então, essa frase é uma das mais emblemáticas e simbólicas aí da China como um todo, assim, né, da filosofia chinesa. Bom, aí depois disso tudo, né, o vilão acaba fugindo da cadeia mesmo, né, ele consegue escapar justamente porque o ganso que foi lá pedir que dobrassem a guarda, né, deixou cair uma pena e o vilão conseguiu pegar a pena, abrir os cadeados dele lá e fugiu, né? Olha, eu dando, como é que é, spoiler, né, do filme, pra quem não viu, mas beleza, vamos lá. Aí o Shifu volta correndo pro mestre, né? O mestre ancião, ele volta correndo e lança essa. Ó. Muito show também. Isso aqui é Yin e Yang na veia. Mestre, eu trago más notícias. Aí o ancião, Shifu, não existem nem boas e nem más notícias, apenas notícias. Né? Então, de novo essa questão, né? Quando a gente está com a mente dual, a mente do yin, do yang, dualidade, a gente vai sempre classificar, isso é bom, isso é mal. Isso é ruim, isso é do bem, isso é do mal. Né? Milhões de outros. Isso é preto, isso é branco, isso é alto, isso é baixo, isso é dia, isso é noite. A gente vai sempre olhar com essa mente dualitária. Né? E aí o mestre já vem e quebra as pernas dele, assim, né? Nem boas nem más. Apenas notícias. Ou seja, para de julgar, né? Saia desse lugar, né? Do julgamento. Tá? Então olha que louco, né? A gente já falou de tirar conclusões, né? Que é algo que a gente faz com uma facilidade impressionante, assim, né? A gente tira conclusões muito fáceis, assim, a gente olha a pessoa e fala, com certeza ela está pensando nisso. Né? E aí você não fala nada, você fica quieto, remoendo, sofrendo, putz, mas nossa, se ela... né? A gente fica nessas... devorando a parede do estômago, assim, né? Corroendo de dentro para fora. E aí vem então o olhar julgativo, né? Isso sim, isso não, isso é bom, isso é ruim. E é o tempo todo. Só que aí ele continua o diálogo, né? Tai Lung fugiu da cadeia, né? Desesperado. Né? Ele está voltando pro vale. Aí até o ancião faz uma carinha assim de assustado, né? E fala, essa é uma má notícia. Eles têm muito essa coisa são muito vivos, né? Muito sarristas dentro desse ponto de vista. Ele acabou de falar que não existem nem boas e nem más notícias, e aí a hora que ele conta, ele fala, essa é uma má notícia. Só que ele deixa uma reticências no filme, né? Do tipo, essa é uma má notícia. Se você não acreditar que o dragão guerreiro poderá detê-lo. Né? E o dragão guerreiro nomeado foi o Panda, né? Que era um zero à esquerda, descoordenado, né? No Kung Fu. Então fica esse conceito, né? Falou, pô, o cara é um atrapalhado, não sabe lutar, como que ele vai defender o vale de um vilão que é altamente treinado, né? Para lutas. Né? De novo o conceito, o julgamento ali, né? Envolvido em todo o processo, né? Aí ele rebate, né? O Shifu fala, mas o Panda, né? O Panda ele não é o dragão guerreiro, ele nem deveria estar aqui, né? Foi um acidente ele estar aqui. Aí o mestre já endossa de novo, né? Não existem acidentes. Né? De novo ele vem com essa máxima, porque o Shifu ainda está preso dentro dessa linha de raciocínio, né? De que as coisas, os acidentes, eles acontecem por um acaso, assim, né? Ou aleatoriamente. Na verdade, essa frase não existem acidentes, ela quer dizer que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo específico.
por mais doloroso, por mais estranho, por mais incerto que pareça ser aquilo que tem acontecido com a gente, tem um motivo, tem uma razão. E só cabe a nós estarmos atentos a esses acontecimentos para conseguir absorver alguma razão, para absorver algum tipo de conhecimento e traduzir isso em sabedoria, né? em consciência, trazer isso para um despertar da nossa mente. Então, quando eu falo, ficou doente, independente do diagnóstico que você receba, tem um motivo, tem uma razão. Alguma coisa aconteceu na sua vida, ou tinha que acontecer dessa forma, para que você aprendesse algo, né? Dos mais, assim, injustos possíveis, tipo, perder um filho, morrer um ente querido, né? Eu estou falando de coisas pesadas, né? Assim, pesadas do ponto de vista vida-morte, né? Que a gente julga ser talvez aí uma das maiores dores da humanidade, né? É você perder um ente querido, e aí para uma mãe talvez perder um filho, né? Então olha a densidade que é o acontecimento em si, e ainda assim os orientais eles pedem para que você observe isso com muita calma e tranquilidade, para que você aprenda alguma coisa com essa situação. Porque você tem que se fortalecer, porque você teve que passar por isso por algum motivo. A gente talvez não vá descobrir nunca qual é esse motivo, né? Se a gente não permitir esse olhar distanciado da situação, né? Afastado daquela bolhazinha que a gente se enfiou, né? Então, quando eu tô por fora, aí vem um filme que me veio à cabeça agora e fica a dica para vocês, filme e livro, que é A Cabana, vocês já devem ter visto ou ouvido falar, né? Filmaço que mostra justamente essa questão, né, de elaboração das coisas, do que eu tenho que aprender, né, da vida. Não estou falando de lição de casa, né, português, matemática, ciência, não é isso. Eu estou falando da vida, né, o que eu tenho que aprender da vida como um todo, o que a minha alma veio aprender, né, qual que é a lição que eu tiro disso para a minha vida, tá bom? Então esse diálogo, ele mostra justamente essa questão. Olha a profundidade, é um filminho de criança, né? É um filme de animação, né? Mas olha como os caras conseguiram trazer diálogos profundos, né, para esse filme. Ou seja, tudo na vida tem um motivo, tá bom? Basta a gente estar atento, observar, para conseguir absorver, para conseguir entender os motivos pelo qual as coisas aconteceram desta forma na nossa vida, tá bom? De novo, já falei isso em algum momento aqui, em alguma live, se a gente se apega ao papel da vítima, né? Eu sou assim, isso sempre acontece comigo, não aguento mais, e aí, né, a pessoa entra nesse papel da vítima, ou entra no papel do julgador punitivo, assim, o culpado foi tal pessoa, porque ela falou, porque ela fez isso, porque ela atirou, porque ela, ela roubou, né? Então a gente sempre projetando, tá? Nós somos um só dentro de tudo isso. Aí vem de novo uma máxima chinesa, assim, né? Não só chinesa, mas oriental de um modo geral, né? Que compreende que tudo que existe no universo faz parte de uma única unidade, né? Nós somos um só. Então o fato daquilo ter acontecido ali não exime a minha responsabilidade, a minha carga de responsabilidade, né, sobre o que está acontecendo, tá bom? Então vamos assumir a responsa. Eu vou passar aqui para o nosso último diálogo do mestre Hugo, aí, porque ele já estava falando, não sei se eu posso dar esse spoilerzinho, né? Mas é um filme antigo, acho que todo mundo já viu, né? Que ele estava fazendo já a passagem dele, ele já estava meio que indo pro plano espiritual. E aí ele fala pro Sifu, né? Pro mestre que vai assumir aí a responsa, né? Meu amigo, o panda e você só cumprirão destinos, né, os seus destinos, quando você se desprender da ilusão de controle.
Olha que interessante, né? Ele traz uma outra fala aí. Ou seja, o que que no mundo ocidental, principalmente, né, no mundo ocidental, mas isso acontece, óbvio, em todos os lugares, né, do planeta. O controle, né, ou a sensação de controle, ou a falsa sensação, a tal da zona de conforto, o salário no fim do mês, a empresa X, o prédio tal, né, milhões de coisas fazem a gente acreditar que aquilo é eterno, que aquilo é para sempre, né, ou que se eu fizer tal coisa, outra acontece na sequência. Então, a gente quer controlar situações para nosso conforto, né, para nossa saúde, para a manutenção da vida. A gente sempre acha que aquilo que a gente está fazendo, né, está dentro de um certo tipo de controle. Então ele fala justamente disso, né, de que qualquer tipo de pensamento que leve a gente a crer que as coisas são do jeito que são, né, ou que eu posso controlá-las de alguma forma, é uma ilusão. Na verdade, porque todos os pensamentos são, né, de alguma forma, uma ilusão da nossa mente. Tá? Então não existe permanência eterna. Não existe. Galera, o universo. Aí, óbvio, estou trazendo o ponto de vista da medicina chinesa. Tá? O universo, ele não é eterno. Ele não vai durar para sempre. O planeta Terra não vai durar para sempre. A vida das pessoas não dura para sempre. Né? Então, essa tentativa ou esse pensamento de achar que as coisas vão durar para sempre faz com que a gente entre nessa armadilha do controle, do eu posso controlar. Se eu tiver dinheiro, eu posso controlar tal coisa. Se eu tiver um emprego, eu posso controlar tal outra. Se eu tiver casado, eu posso controlar isso. Se eu tiver assado, eu posso controlar tal coisa. Né? Então, a gente vai tentando de alguma forma manter a vida o mais estável possível, o mais controlada possível, sem movimentos, mas tudo que está no universo está em movimento e constante transformação, ou seja, impermanente. De novo, já falei sobre isso, né? A impermanência. Tá? Então a impermanência é a lei que mostra que nós não temos controle. Né? E uma pandemia dessa magnitude mostra que realmente não temos o controle, né, de situação nenhuma. Né? A gente está aqui, né, tentando viver a vida de uma forma controlada, porém, né, nem sempre acontece do jeito que a gente imaginou ou calculou. Tá bom? Bom, e aí o diálogo continua, né? O Sifu fala assim, ilusão? Como assim? Aí o ancião fala, né? Olha essa árvore, mostrando o pessegueiro, ele está lá de novo, né, no pessegueiro sagrado do saber celestial. Olha essa árvore, eu não posso obrigá-la a dar flores quando eu quero, né, e nem dar frutos quando me convém. Né? Os frutos nunca vão nascer antes do tempo. E aí o Shifu rebate, né? Sim, mas eu posso controlar quando a fruta cairá. E aí ele dá um golpe assim, né? Caem pêssegos no chão. E eu posso controlar aonde eu vou plantar a semente. Aí ele pega uma semente e coloca assim na terra, né? Isso não é ilusão, né? Ele fala para o mestre. Né? Exclama, né? Isso não é uma ilusão, mestre. Né? Eu posso controlar isso. Ele fala, sim, mas não importa o que você faça. Essa semente que você plantou se tornará um pessegueiro. Você pode desejar uma maçã, pode desejar uma laranja, mas ela se tornará um pessegueiro. Né? E você inclusive vai ter que estar disposto, né, a guiar essa semente ou conduzi-la, cuidar dela, dar atenção para ela, né, regar, terra, tudo bonitinho para que ela se torne esse pessegueiro. Né? Então olha quantas questões envolvidas nesse processo de ilusão da mente, né? Dessa ilusão do controle das coisas. Né? Por mais que a gente pense que possa controlar algo, né? Esse algo ele tem a sua naturalidade, a sua natureza, e ele vai seguir esse fluxo independente do seu controle ou não. Né? Então se uma árvore ela tem que morrer, ela morre. Só isso, né? Queira eu regar ali as plantinhas. Não, mas eu fiz de tudo. Eu pus no sol, eu arei a terra, eu pus adubo,
reguei como manda o figurino, ou seja, fiz tudo diante de um controle, né? E mesmo assim a plantinha morreu. O que aconteceu, né? Ele está mostrando exatamente isso, né? Que existem outros fatores que vão para além do mundo manifesto em que a gente vive. A ilusão de controle, ela está associada à manifestação física das coisas, né? A como as coisas se mostram fisicamente, porque é fácil controlar, né, aquilo que é manifesto, aquilo que é palpável, né? Mas é difícil controlar aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não domino, aquilo que eu não conheço, né? E nem dá, é impossível, porque o início do universo se dá através daquilo que a gente não conhece e talvez a gente nunca descobrirá, né? Então começa tudo a partir dali, né? Que para os chineses é o Tao, né? Aquilo que não se explica, aquilo que é inexplicável na verdade, porque é impossível de se explicar, né? Então tudo começa ali. Então a ilusão do controle vem a partir do momento que eu acredito piamente de que eu posso explicar as coisas de uma forma racional. Pensa, né? Para os orientais, de um modo geral, assim, né? Esses que estão ligados mais direto à espiritualidade, por exemplo, no budismo, né? Essas linhas filosóficas, eles veem a ciência, né? Que é o suprassumo para nós aqui no Ocidente, né? Em relação a palavras verdadeiras, né? De comprovações, eles veem a ciência como a parte mais cega do processo, né? Porque ela está tentando controlar, né? Ou de alguma forma todas as coisas que existem no mundo manifesto, né? Ela quer ter controle, na verdade, sobre, né? E essa ilusão de controle só leva à frustração, né? A irritação, estresse. Isso que a gente está vendo hoje na pandemia em si, ok, a gente está tentando controlar de alguma forma o vírus, né? É a ciência agindo mais uma vez sobre o ponto de vista da espiritualidade, por exemplo, né? As pessoas morrem, né? Isso é algo natural, todo mundo vai morrer, em idades diferentes, por motivos diferentes. Então não dá para controlar, não dá para falar assim, a expectativa de vida é 80 e a pessoa morre com 5. O que aconteceu? Né? Perdemos o controle. Por isso que a gente sofre. Porque a gente acha que as coisas deveriam acontecer da forma como é explicado pela ciência. E nem tudo é explicado pela ciência. Né? Então, de novo o filme aqui meio que rebatendo aí um pouco dessa visão oriental, né? Dessa mania de controle ou de querer controlar as coisas. Eu lembro até hoje, numa aula de Zen Shiatsu que eu tive, né? Tive um professor Alexandre, quem tem muitos alunos aí que provavelmente o conhecem também, ou já trabalharam com ele lá no Senac. Ele trouxe o conceito Zen para nós, né? E me marcou muito. Ele falou, para pensar numa casa ocidental e numa casa oriental, né? Numa casa tradicional oriental, principalmente no Japão. Casas mesmo, tá? Não estou falando de grandes centros urbanos, estou falando de casas afastadas. A casa japonesa, ela parece que faz parte da mata, da vegetação que tem ali no entorno, né? Ela parece fazer parte da própria natureza, parece que ela nasceu dali, parece que não foi construída, né? Porque a natureza está enraizada ali dentro de toda a casa, ela faz parte do projeto. E as casas ocidentais, é o concreto aqui e o jardim ali fora, ou seja, eu controlo a natureza, né? É o ponto de vista, né? O oriental ele se vê como parte integrante da natureza, por isso que a casa é construída assim, e o ocidental ele se vê como separado totalmente da natureza, por isso que ele constrói, né, o jardim dele fora da casa, assim, bem delimitado e demarcado, muitas vezes ali no concreto, né? Aonde vai ser a natureza, onde vai ser o jardim e aonde vai ser a casa, né? Então essa visão de pertencer ao todo faz muito sentido para os orientais e para nós nem tanto, né? Por isso que a ciência tem as vozes mais
mais ouvidas aqui no Ocidente, tá? Então, gente, eu quis trazer um pouco do filminho, é algo que eu partilho, eu gosto pra caramba, né, desses filmes simbólicos. Eu vi que alguém falou, comenta de outros filmes também, né, que tem essa parte da simbologia, tem vários, né, vários deles. E a mensagem que eu quero deixar para vocês de hoje, né, em relação aí à nossa conexão MTC, é justamente esse olhar do afastamento da situação em si, né? Não que você tenha que fugir dela, mas afastar mentalmente do processo, né? E olhar ele de um ângulo um pouquinho mais amplo, né? Para que a visão ela ganhe um pouco mais de partes, na verdade, né? Porque quando a gente olha muito pertinho, a gente acaba não vendo o todo, tá? Então se afastem, respirem, se acalmem, né? Tirem as suas conclusões, não precisa seguir ondas, né? Sei lá, né? Das pessoas que sim, das pessoas que não. Tire as suas conclusões, né? Encontre a paz aí dentro de você, independente da escolha que você faça em relação a tudo isso que está acontecendo. Seja consciente também, porque a gente vive em coletivo, né? Nós vivemos em sociedade. Então, a sua escolha pode interferir na escolha do outro, né? Então, existem várias questões aí a serem colocadas, né, na mesa para que a gente enxergue numa visão mais integral desse assunto, tá bom? Então, gratidão mais uma vez aí pela presença de vocês. Eu que agradeço. A ideia é essa, né? Vou fazer o Tico e Teco conversar aí. O Tico e Teco é uma simbologia do Yin e do Yang também, né? Um pouco dessa história dos opostos, né? Que se complementam, tá bom? Gente, gratidão mais uma vez. Prazer imenso estar aqui com vocês. Segunda-feira que vem tem mais, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até lá!